O psicológico do Alexandre de Moraes não está abalado porque ele é um homem fraco. Eu até falaria o contrário, ele é um homem até muito forte, porque ele continua com sangue nos olhos, mesmo com tantos caçadores atrás das cabeças dos ministros do STF. Por que eu estou falando isso agora? Porque agora entrou um novo caçador, o André Ventura de Portugal. Só recapitulando, a gente já teve um deputado polonês colocando o caso do STF, o caso do Moraes, no tribunal não, no Congresso Europeu. A gente teve a Espanha, que não fez a extradição e levou o caso, retirou até o nome do Eusébio lá da lista da Interpol. A gente está tendo os Estados Unidos. Hoje está acontecendo uma audiência que está explanando melhor o que está acontecendo no Brasil, a nossa ditadura da toga. Paulo Figueiredo está fazendo essa representação e, pelo que parece, está sendo muito bem feita. E agora, que vai acontecer essa semana ou semana que vem, o Gilmar Palusa em Lisboa. E aí, nesse meio tempo, parece que teve uma pressão brasileira, de muitos brasileiros falando com o André Ventura da situação do Gilmar Palusa, as coisas que o Gilmar se orgulha de ter feito no Brasil, como, por exemplo, ter acabado com a Lava Jato. Tudo isso chamou a atenção do Ventura e ele fez um Twitter, basicamente, resumindo, eu vou mostrar para vocês na íntegra e tudo mais, mas resumindo, ele falou assim: vou virar caçador conjuntamente com o Trump. E aí, isso justifica totalmente o abalo psicológico que o Moraes está passando, porque o cerco está se fechando. E também agora temos que ver, será que vai rolar o Gilmar Palusa esse ano? Ou será cancelado por forças maiores? É um ponto interessante. Por quê? Viajar para os Estados Unidos, lembre, desde que o Marco Rubio falou em sanção, em corte de passaporte, não teve nenhum ministro da lista que tenha vazado. Lembra a lista de ministros que iam ser sancionados? Moraes, tinha também o Gilmar Mendes, Zanin, Flávio Dino. Nenhum desses viajou, tá? E não viajaram nem para a Europa. Agora o Gilmar, pelo que parece, vai para Portugal. Mas se o André Ventura caçar ele antes, talvez o Gilmar Palusa possa ser cancelado. Dito isso, também temos algumas coisas drásticas acontecendo no Brasil. Temos o caso da Juliana, que você deve ter visto. Eu vou fazer alguns pequenos comentários, porque é realmente uma vergonha. E a grande verdade é que ela, se ela fosse um cavalo, ela teria sido salva. Mas como ela era apenas um ser humano, uma brasileira que estava viajando e aconteceu essa tragédia, ninguém fez praticamente nada. O Lula só foi se pronunciar dia 23 e ela caiu dia 20. É muito triste, tá? E a Janja? A Janja, eu não vi nada que a Janja comentou sobre a Juliana, ou seja, é lamentável, é muito triste realmente. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Também temos o Google avisando que caso a censura no Brasil evolua, ele vai interromper parte dos serviços do Google no Brasil. Ele vai fazer um atendimento parcial ao Brasil, porque simplesmente essa regulação vai colocar as operações deles em risco. E ele não faz isso em nenhum lugar do mundo, tirando China, que ele é bloqueado, mas em países democráticos não tem nenhum país que o Google haja com parcimônia, haja com metade das operações por causa de leis. E também temos o avanço e também o desavanço e a confusão da guerra do Irã e Israel, que esse vai ser o tema que eu vou começar aqui com uma fala do Trump. Ou seja, o Trump falou em paz e tudo mais, teve uma parte de paz, aí teve guerra, aí teve míssil, aí basicamente ele desabafou nesse primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas antes, obviamente, eu tenho que pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, que dessa forma o YouTube entende a relevância desse conteúdo, você me motiva a fazer mais vídeo pra te deixar informado e ajudar a gente a vencer em 2026. E também você conscientiza mais brasileiros a não votar nunca no PT e nem na esquerda em 26. Então vamos começar aqui de uma vez por todas. E antes de soltar o vídeo, eu gostaria muito de te fazer um pedido muito honesto, tá? Eu gostaria de verdade que você comentasse aqui se esse aqui é o primeiro vídeo que você vê e se você tá gostando desse estilo de vídeo ou não. Eu sei que eu tô repetitivo pedindo esse feedback, mas é porque eu comecei há pouco tempo, tô dedicando muito tempo a esse projeto e eu tenho que saber se ele tem perspectiva de futuro ou não, se eu vou continuar ou não, tá bom? Dito isso, vou soltar aqui as falas do Trump e em seguida eu vou comentar.
Israel, assim que fizemos o acordo, eles saíram e lançaram uma carga de bombas como eu nunca tinha visto antes. A maior carga que já vimos. Não estou contente com Israel, sabe? Quando digo, certo, agora vocês têm 12 horas, vocês não saem na primeira hora e despejam tudo o que tem sobre eles. Então não estou contente com eles. Também não estou feliz com o Irã, mas estou realmente insatisfeito se Israel sair esta manhã por causa de um míssil que não aterrissou, que foi disparado, talvez por engano, que não aterrissou. Não estou feliz com isso. Sabe o que temos? Temos basicamente dois países que têm lutado por tanto tempo e com tanta intensidade que não sabem o que diabos estão fazendo. Você entende isso? Israel, assim que... Pelo que parece, nesse exato momento, a paz está acontecendo já há algumas horas. Não se sabe se vai permanecer, mas se isso acontecer, tá de parabéns o Trump. Parabéns de verdade, ele fez um puta trabalho para a humanidade em impedir que o Irã tivesse a bomba, em gerar uma paz ou uma pacificação entre Israel e o Irã. Temos que ver se vai ter tempo e, obviamente, que o que Israel fez nessas 12 horas que o Trump deu? Basicamente adiou ainda mais o projeto de energia nuclear, não, de bomba nuclear do Irã. Antes do cessar-fogo, mídia iraniana confirma que Mohammad Reza, cientista-chefe do programa nuclear do Irã, que foi incluído em lista de sanções em maio desse ano, morreu nesta noite na capital iraniana do Teherã. Ou seja, basicamente, Israel se adiantou para conseguir impedir qualquer tipo de retomada do projeto de bomba nuclear. Porque ainda existe um boato, mesmo a parte assessora, tanto o Trump quanto a assessoria dele, negando, os especialistas, a galera mais técnica continua falando que não tem certeza se foi destruído realmente o projeto nuclear, as instalações nucleares ou todas as instalações nucleares do Irã. Ou seja, o mundo ainda tem esse fantasma. Dito isso, temos isso aqui ainda, ó. Com Casa Branca pegando fogo no fundo, jornalista declara: o Irã enriquecerá urânio e ditará os preços do petróleo global. Acho difícil isso acontecer, sendo 100% sincero para vocês, eu acho muito difícil isso aqui acontecer. Mas esses boatos estão acontecendo, tá rolando muito na mídia iraniana, que é uma mídia mentirosa, é falaciosa, só que às vezes tem verdades, então a gente tem que ficar atento. E aí temos a fala do Netanyahu: acabamos com o projeto nuclear do Irã. Se alguém aí pensar em reiniciá-lo, atacaremos novamente. Nós erguemos como um leão, e o nosso rugido abalou Teherã. Esta guerra será estudada por exércitos do mundo inteiro. Eu concordo com ele. O Netanyahu já não é tão um cara de blefe. Então as palavras dele, na minha humilde opinião, têm mais peso do que o Teherã, obviamente do Irã, e do que o próprio Trump. Então se ele falou isso aqui, realmente acho agora tem maior probabilidade de realmente ter destruído ou atrasado muito, muito o projeto de bomba nuclear do Irã. Dito isso, a gente tem que entender quanto tempo que essa paz vai durar. Eu não acho, repito para vocês, que o Irã simplesmente vai aceitar as baixas, todo o prejuízo que eles tomaram, sem devolver e sem fazer nada, tá bom? Essas são as principais notícias da guerra. Qualquer atualização, vou trazer no meu Instagram, se vocês quiserem atualização em tempo real, tá lá no Floriano Invest, só seguir lá. E agora vamos para o Brasil, que eu quero mostrar um exemplo claro da diferença do Brasil e da Europa. E por que que a Europa é tão mais segura do que o Brasil? Porque basicamente eles inviabilizam o financeiro, a viabilidade econômica do crime. Não estou falando só do financeiro, mas a economia no geral, o ciclo do crime, do cara sair melhor do que ele entrou depois de fazer um assalto. E aqui no Brasil, não, a gente não faz isso. Dito isso, presta atenção nesse vídeo aqui. E esse é o motivo que a Europa é muito segura e o Brasil é um caos completo. Preste atenção. Um ladrão de celulares foi condenado depois que o DNA de seu sapato o vinculou ao crime, estilo Cinderela. Ele perdeu o sapato após ser derrubado de sua bicicleta elétrica pelo público quando roubou o celular da mão de uma vítima em Londres em agosto do ano passado. O CCTV mostra ele usando apenas um sapato. Se fosse no Brasil, quem derrubou ele da bike que estaria sendo preso? Essa é a grande verdade. Depois de conseguir escapar, a polícia enviou o tênis para análise de DNA e encontrou o perfil do ladrão no banco de dados nacional. O gerente de perícia física, Andrew Walker, disse: o sapato serviu no nosso Cinderela e conseguimos levá-lo aos tribunais. Ele deve ser sentenciado em setembro. Mas lá não tem audiência de custódia e eles têm que aprender com o Brasil, né? Claramente.
É uma vergonha. Aqui no Brasil a gente tem audiência de custódia que solta bandido toda hora. E por que eu mostrei esse vídeo aqui? Porque basicamente um crime pequeno, que foi um assalto celular, eles fizeram um teste de DNA, foram atrás e prenderam esse cara. E esse cara serve como exemplo para todos os ladrões de celular do país. Falam, caraca, se eu vou roubar um celular, eu tenho que fazer um mega planejamento. Porque nem meu DNA eu posso deixar para trás. Aí, obviamente que você lima uma galera desse tipo de crime. Aí talvez o cara vá se planejar para fazer um crime maior, mas aí ele sabe também que as consequências vão ser ainda maiores. Logo, eles mataram a viabilidade do crime. No momento que mataram a viabilidade do crime, o crime cai e cai muito. E eles estão fazendo isso, refazendo isso, porque antigamente Londres não era assim, antigamente que eu falo, há alguns anos atrás, não era assim, eles estão agora sendo muito rígidos porque a criminalidade explodiu. Eles foram pro caminho do Brasil, tadinho, e tu coitado e tal, e explodiu a criminalidade lá, e agora eles estão voltando para o modo do exemplo. Dito isso, agora vamos falar um pouco de economia do Brasil. Olha essas falas do Bruno Perini que eu achei muito boa. 47,3% da dívida pública é indexada à taxa Selic, 15% no caso. Somente com as operações compromissadas, isso significa que os 0,25 de alta da Selic irão custar 12,1 bilhão ao ano para os cofres públicos. Enquanto isso, o governo espera arrecadar 10 bilhões com o novo decreto do IOF. Mas não era mais fácil gastar menos para evitar que a Selic subisse? É uma grande questão, né? É uma grande questão e que faz total sentido. Isso só mostra a ignorância, a burrice do governo brasileiro. Dito isso, enquanto eles querem cobrar mais impostos, o governo Lula já torrou 604 milhões em viagens somente esse ano. Enquanto Lula quer aumentar imposto e viaja, olha o que aconteceu com uma brasileira que caiu na Indonésia, pediu ajuda ao Itamaraty. E olha o que aconteceu aqui, eu vou mostrar e depois vou comentar algumas coisas a mais que eu pesquisei depois que eu gravei esse vídeo aqui, que realmente é muito pesado, tá? Isso que aconteceu é muito triste, tá? Esse caso da Juliana é bizarro. Por quê? A moça caiu dia 20, o parque não parou as atividades, tocou como se nada tivesse acontecido. E aí, o parque... Agora eu te pergunto, se fosse uma americana, você acha que o parque pararia ou não pararia? Você acha que os Estados Unidos ia mandar gente pra salvar a americana ou não ia? Essa é uma reflexão, trago uma reflexão pra vocês. Tentou fazer o socorro, mas não tinha corda o suficiente. Um parque que recebe, sei lá, milhares de turistas não tinha corda para fazer um resgate. E aí os turistas com drones encontraram a moça. Pelo menos é isso que tá na internet, que aquele drone, aquele vídeo famoso, é de um turista, não é nem do parque. E aí, beleza, eles encontram a moça viva e não fazem nada. A moça, nesse tempo, estava a 350 metros. Depois, na situação final, ela foi recuperada a 650 metros. Ou seja, eles não mandaram uma água com drone, uma manta, uma comunicação que o socorro estava chegando, ela estava abandonada. Qual que é a chance de você passar mais de 48 horas isolado em um local inóspito, sem água, sem comida? Qual a chance de você sobreviver? A chance é zero, e ela deveria estar machucada, hein, que ela tomou uma queda. Ou seja, simplesmente o Itamaraty foi lá, mandou 2 diplomatas... Do Itamaraty o que aconteceu, tá? O Itamaraty mandou 2 diplomatas, aí quando eles chegaram lá, eles receberam a informação que ela já foi salva, e em vez do Itamaraty, beleza, foi salva, aí ele comunicou à família que foi salva, a família acreditou, inicialmente ficou mais aliviada, e aí com comunicação das pessoas que estavam lá, amigos, sei lá, quem que falou, que eles falaram lá, falaram que não foi salva, que era tudo mentira. Ou seja, o Itamaraty recebeu uma informação, transmitiu uma informação errada pra família, pelo menos isso aqui é o que tá rolando na internet, eu não tenho 100% de certeza que eu não falei com a família e nem falei com o Itamaraty, mas essas aqui são as matérias que eu li. Aí beleza, aí passou pra família, a família acreditou, e o Itamaraty não chegou a verificar, porque imagina, você é diplomata, aí uma pessoa da sua população tá lá e é salva, aí o que você vai fazer? Pô, onde ela está? Eu queria entrar em contato pra ver se ela tá bem, se foi tudo feito certinho. Não, acreditaram, passaram pra família, aí depois a família com contato com outras pessoas descobriu que não foi salva e começou lá, é mentira, não foi salva, começou a bater tambor no Instagram. Não tô falando bater tambor de forma negativa, não, começou a chamar atenção de forma corretíssima. Realmente a família fez o que podia. Obviamente, se eles tivessem condição financeira, ou se ela fosse um cavalo, teria sido salvo. Por quê? Pô,
Encontraram a pessoa, não podia levar uma água com um drone, uma manta, mandar uma mensagem de áudio no JBL pendurado num drone avisando, pô, a gente vai, a gente já te achou. Só pra dar esperança, porque você dá esperança, tem vários livros que mostram que a esperança, quando você dá esperança ao indivíduo, ele consegue ter mais energia pra viver. Mas não, largaram lá, ela nem sabia que alguém tava buscando ela, pra ela morreu sozinha, ninguém mais se lembrou dela. Essa que é a verdade. Então, é muito triste. Eu citei a parte do cavalo por causa disso aqui, ó. Comovente empenho de Janja para salvar cavalo ilhado. A Janja, é piada, né? Parece piada, né? A Janja se empenhou totalmente para salvar um cavalo, uma vez em cima de um telhado. Mas uma brasileira, eu não vi, pelo menos, eu não vi. Eu posso estar equivocado se ela fez alguma publicação, se ela fez algum movimento. Peço até perdão, mas eu não vi em nenhum lugar da internet a Janja se manifestando para tentar salvar a Juliana. Ou seja, é muito triste e só mostra que você depender do governo brasileiro é autoliquidação, tá? Se depender do governo brasileiro, é autoliquidação. Simplesmente. Nem os diplomatas ajudaram e foi isso, ó. Uma vergonha completa. Uma vergonha completa, completa. Eu imagino a dor dessa família, tá? É muito triste isso acontecer. Porque é isso. Espero até que eles não vejam esse vídeo aqui, porque eu não gostaria de falar da forma que eu falei aqui pra família. Dou meus pêsames. Mas é importante pra a população, pro Brasil saber e pra gente poder pressionar mais ainda da próxima vez, se algum dia acontecer isso de novo, a gente não aceitar. Porque, pô, custava alguém ter mandado um drone, o Brasil ter pressionado mais, a diplomacia ido mais pra cima. Foi uma vergonha completa, tá? Uma completa. Pra mim foi decepcionante. Mas dito isso, enquanto isso, pra ser mais real, e só pra reforçar, tá? Essa moça com um drone dando água pra ela, já teria sobrevivido. Quanto que custa um drone perto dos 604 milhões que o Lula gastou em viagem? Uma coisa que comentaram nesse vídeo quando eu postei é: a vida dela valeria menos que uma diária em Paris. Lembrando e relacionando as diárias que a gente pagou pro Lula ficar em Paris junto com a Janja. Dito isso, vamos agora para um pouco de descontração nesse vídeo aqui, que a grande verdade é isso aqui, ó. Presta atenção. De novo! Eu só quero ser feliz e ver o Bolsonaro presidente do país. E é isso aqui que virou hino, né, galera? Eu acho que o Bolsonaro falou, alguém falou que iam sentir saudade depois que o Bolsonaro se foi. Se foi, no caso, saiu da presidência. Pelo que parece, já chegou. A população já está sentindo saudade. Enquanto isso, temos aqui o Fachin, defende custo do judiciário em meio às críticas sobre penduricalhos. Amigos. A gente tem sanguessugas cruéis, parasitas pesados na nossa nação. Ou a gente muda, ou eles vão conseguir realmente fazer o que eles querem, que é matar o hospedeiro. Continuando, a cariação de ação penal do golpe no STF não serão transmitidas nem acompanhadas por jornalistas. É realmente um ambiente muito democrático que a gente vive, né? Por que eles vão fazer isso? Porque eles viram que o julgamento do Bolsonaro e tudo mais, que deveria puxar a sociedade para favor deles, como o Bolsonaro foi muito sensato, não atacou e nem nada, não puxou, não teve efeito e só foi contra o STF. Aí dessa vez eles tentam corrigir o erro que eu não acho que foi um erro, foi a democracia ocorrendo, ou melhor, o mais próximo da democracia ocorrendo. Porque a democracia no Brasil está cada vez mais longe, tá? E se você ainda tem alguma dúvida disso, olha isso aqui, ó. Advogado que trocava mensagem com Mauro Cid contrata criminalista para defendê-lo. Vocês entenderam isso? O advogado que não cometeu um crime estava fazendo uma ação para ajudar o próprio cliente, agora ele precisa de um advogado e o cliente dele foi preso por causa dessa ação que ele fez. Que se a gente fosse uma democracia, se a gente estivesse trabalhando perto, não falando nem dentro, perto da Constituição, isso não aconteceria. Mas aí, amigos, é por isso que o nosso STF está sendo caçado. Vão caçar, amigos, vão caçar por esse tipo de coisa. É por esse tipo de coisa, isso aqui é uma vergonha pro Brasil, uma vergonha. É uma vergonha completa. E agora, se não fosse vergonha suficiente aquilo ali, vem aqui, ó. Google alerta para risco à liberdade de expressão e pode limitar operações no Brasil se STF alterar o artigo 19 do Marco Civil. Amigo, basicamente a gente vai ter um Google meia boca. E talvez o GPT e esses chats também vão ser censurados daqui a pouco. Eu acho que se você está utilizando muito inteligência artificial, acostume a não utilizar, porque talvez seja bloqueado no Brasil. Porque como que você vai regular a inteligência artificial?
ela já tem um problema nativo de regulação, porque ela faz coisas até que realmente não deveria. Mas beleza, é o custo da evolução. E agora eles querem que a CIA não fale nada, não pode falar mal do STF, não pode falar nada, mal de nada. Nem a China conseguiu de forma muito eficiente controlar as IAs. Imagina o Brasil, né? O Brasil vai preferir fechar as empresas e proibir no Brasil, muito provavelmente. Isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha. Se a gente perder em 26, se acostume com a censura, porque vai vir e vai vir muito forte. E dessa vez, antes de entrar no caso da caçada, eu quero trazer para vocês uma fala do Gilmar Mendes. Uma fala honesta, uma fala que você vai concordar com o Gilmar Mendes, que eu concordo com o Gilmar Mendes. Um momento que ele foi verdadeiro e transparente, mostrando que a política e o nosso judiciário já foi melhor do que é hoje em dia. Preste atenção. 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. É fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Que se instalou no país, nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Concordo. Isso que se instalou. Infelizmente, veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. E aí? Concorda ou não concorda com o Gilmarzinho? Esse homem eu queria de volta, porque o nosso Gilmar atual não é esse homem. De longe, o Gilmar atual é o Gilmar que matou a Lava Jato. É muito triste, tá? É muito triste essa realidade, mas males e bênçãos que venham para o nosso, né? Eu acho que eu falei a frase errada, né? Eu esqueci com a frase, se alguém subiu eu esqueci, mas é bênçãos que vêm a nós, coisas boas vêm, mesmo as coisas ruins indo, porque olha só, ficou confuso essas falas, mas é isso, vocês conseguiram compreender. Vamos lá para o Twitter do André Ventura. Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF Gilmar Mendes em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura que o Brasil está a se tornar. Esse tempo no que depender do Chega vai acabar. Ou seja, é mais um caçador chegando com um alvo claro, que é a cabeça do Gilmar. Possivelmente, alguns desses serão abatidos, alguns desses ministros. Os ministros não podem ir aos Estados Unidos, não é nada. Quando não puderem ir a Lisboa, é que o mundo deles desaba. Quantos mais países terão que dizer que nosso judiciário está corrompido politicamente para que haja por aqui uma autocrítica mínima? Excelente comentário do Andemar Sigla. E agora, vamos à essência de tudo. O que está acontecendo? Por que o André Ventura falou isso? Basicamente, Gilmar Palusa. Chega quer investigar a influência do Gilmar Mendes em Portugal. O partido português Chega, de direita populista e nacionalista, anunciou nesta semana que fará uma investigação própria sobre o ministro do STF do Brasil, Gilmar Mendes. O motivo, segundo o líder da legenda, André Ventura, será o número elevado de denúncias recebidas a respeito da suposta influência, patrimônio e rede de interesses do magistrado em solo português. A iniciativa surge às vésperas da nova edição do evento, informalmente apelidado Gilmar Palusa, um encontro anual promovido por Gilmar Mendes em Lisboa, que reúne o ministro do STF, políticos brasileiros, empresários, juristas e autoridades portuguesas, sob o pretexto oficial de seminários acadêmicos e jurídicos. Ventura afirmou que todos sabemos
aquele texto que eu li para vocês e completou: esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. O que o Gilmar Palusa? O nome é a junção irônica entre o nome do ministro famoso Festival Lula-Palusa. O termo viralizou entre críticas do Supremo no Brasil e é usado para se referir ao encontro informais e luxuosos organizado pelo Gilmar Mendes no verão europeu, especialmente em Lisboa, onde o magistrado mantém fortes conexões políticas e acadêmicas, mas que talvez agora possa ser caçado, caros amigos. Tudo isso indica que o cerco do STF está apertando e provavelmente o psicológico deles vai pelo mesmo caminho do psicológico do Alexandre de Moraes. Temos que lembrar também dessas falas aqui do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes defende legado contra a Lava Jato e diz não se arrepender. O Gilmar Mendes do passado, Gilmar Mendes, te daria uma sova, né? Pelo vídeo que eu mostrei para vocês. O primeiro-ministro, o ministro do Supremo Tribunal, o STF, Gilmar Mendes, afirmou que enfrentando a Operação Lava Jato é um dos seus o enfrentamento da Operação Lava Jato é um dos seus principais legados. Destacou que foi a primeira voz relevante a apontar a suspeita do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, citando o clássico No Jet, sei lá que é isso, da cantora francesa. Gilmar disse que não se arrepende. O cara foi longe em citar uma cantora francesa para ele ter acabado com a investigação do maior esquema de corrupção do Brasil e, quiçá, do mundo, tá? É uma vergonha isso. É uma vergonha como as pessoas pioram aqui no Brasil. É uma grande vergonha. Agora, tenho que te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e me diga se você gosta desse tipo de vídeo, se tem alguma sugestão de novos temas. Por favor, comente aqui se tem alguma sugestão de novos temas, que é muito importante para mim sempre trazer conteúdos relevantes para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.